estando muito distante, comentávamos isso ainda agora, mesmo estando à distância, bastante grande em relação à nossa vida atual, o nosso coração está sempre presente, nossa mente está sempre voltada para essa casa e todos os nossos amigos físicos e espirituais. E com tudo isso nós estamos sempre pensando o que fazer, o que falar quando nos é dada uma oportunidade como essa. Há bastante coisas a serem feitas dentro desse tempo. Parece meio vago, né? O ontem, o hoje e o amanhã é sempre presente na nossa vida, não tem como fugir dele. O ontem, o hoje e o amanhã, em todos os aspectos, eles vão estar presentes na nossa vida. Hoje, ontem e amanhã. Se nós formos olhar e conceituar pura e simplesmente, o que seria o ontem? O ontem é o que passou. Ontem é o que passou, é ontem. O hoje é o que nós estamos vivendo. Hoje é o que nós estamos vivendo. E amanhã, o amanhã será aquilo que viveremos amanhã. Mas aí fica sempre aquela incógnita, permanece na mesma situação. A gente poderia alocar essas três palavras em qualquer parte. Se a gente abrisse um dicionário, se a gente fosse na internet, se a gente estivesse presente em nossas vidas é a coisa mais comum, o nosso dia a dia, o nosso momento, tem sempre o hoje, o ontem e amanhã. Não é isso? Por exemplo, eu estava tratando de escrever alguma coisa sobre isso e me lembrei da data de hoje. Nós estamos no dia... Que dia é hoje? 9 de... Ontem, muitos animais comemoraram o quê? Fantástico, né? Fantástico. Olha o ontem presente aqui agora e onde a nossa plateia. Tantas mulheres queridas, amigas, irmãs, mães, atuantes na doutrina, olha que coisa linda, atuantes na vida. Tudo isso nos levou à importância de procurar por que se dedicar apenas um dia às mulheres, a grandeza das mulheres. Aí procuramos conhecer se teria alguma coisa motivado isso. Vocês tiveram essa curiosidade? Alguém já pesquisou isso? Já? Você pesquisou? Mais alguém? Bom, vamos ver então vocês que me corrigem se for. Então, nós estudando esse assunto, olhando, pesquisando, buscando em alguma coisa na internet, nós vimos que esse dia foi marcado há cento e tantos anos atrás, quando em uma indústria de confecção de roupas da época, um grande número de mulheres trabalhavam lá e eram verdadeiramente escravizadas. Tem uma diferença muito grande hoje. Bem, já vimos alguma coisa interessante. Houve uma diferença grande para o hoje. Só que naquela época não era assim. As mulheres realmente eram escravizadas. E após muitas reivindicações pelo seu trabalho escravo e pelo seu baixíssimo rendimento salarial, elas foram pura e simplesmente colocadas num grande galpão e incineradas. Todas, cerca de 180 mulheres. E daí resultou um movimento muito grande de melhoria para a vida das mulheres, que culminou inclusive com esse dia em homenagem a todas as mulheres do mundo. Quer dizer, não é pura e simplesmente uma mensagem que se dá como a colocação do nome de uma rua ou de uma página de um jornal. Não. Ficou perpetuado realmente. E vem crescendo esse movimento, até chegarmos ao movimento do dia de hoje, em que as mulheres já são muito mais valorizadas
e através de sua própria vitória, de seus próprios esforços, vem crescendo dia a dia em todos os mercados. Hoje não é surpresa para ninguém chegarmos e encontrarmos uma mulher trabalhando ao volante de um ônibus, eu trabalho no âmbito de construção civil, mulheres trabalhando com máquinas pesadas e tudo mais, sem esquecer os empresários. Nós também fazemos isso, né? Nós homens fazemos isso. Bom, um detalhe mais importante, um adendo, sem esquecer que nós somos espíritas e que hoje nós podemos estar sob a roupagem de um homem e amanhã sob a roupagem de uma mulher e vice-versa. Então nós não poderemos nos fixar muito nessa condição de homem e mulher ou homem. Já existe um fator muito importante para nós aí em toda essa questão de homem e mulher, Pois bem, então continuamos caminhando e hoje nós temos uma presidenta do Brasil, outros países já têm líderes mulheres, as Forças Armadas já abriram suas portas às mulheres. Em suma, tudo acontece, certo? Em seu momento certo, no seu hoje certo. Tudo vem acontecendo paulatinamente. Agora, não vamos esquecer de que a mulher, ainda acima disso tudo, carrega uma mensagem maravilhosa de ser o único ser inteligente, capaz de conceber através logicamente da participação humana, uma criança, de criar essa criança, de orientar essa criança. Tudo bem, tá? Tudo bem até aí? Está bem conceituado? As mulheres estão ou não parabéns, porque aí no seu dia de ontem já bem mais aplaudidas, bem mais recebidas de coração, bem mais conceituadas na sociedade. Continue assim, que é o que é o nosso desejo, inclusive, dos nossos trabalhos, das nossas famílias, que nós colocamos as nossas esposas, as nossas irmãs, de um modo geral, no patamar que elas merecem. Tá? Bom, mas ainda lembramos mais uma vez que esse ontem, hoje e amanhã pode ter um grande significado em toda a história da doutrina espírita e de outras doutrinas. Como seria o nosso ontem da doutrina espírita? Por exemplo, antes de Kardec, há poucos dias nós tivemos aqui, porque foi ontem, nós tivemos duas palestras do nosso querido amigo, falou muito disso. Tivemos em suma, escutamos em várias casas que nós tivemos falando sobre isso. Existia todo um conceito, que existe hoje. Os espíritos sempre existiram. Nós que já estamos na doutrina espírita há algum tempo sabemos disso. Apenas houve uma codificação, quer dizer, uma organização que, por ser a hora devida, hoje, a hora devida, houve um chamado para que um líder se colocasse à frente e codificasse tudo aquilo que já era comum, só que era levado com um efeito mais de galhofa, até de curiosidade, de brincadeiras e de alguma seriedade por uma minoria, que eram aqueles efeitos todos que nós conhecemos. Mas isso foi no ontem. Isso continuou sendo no ontem. Porque o hoje nós poderíamos classificar também, nós que somos espíritas, antes e após Kardec. Não poderíamos fazer isso? Nós poderíamos classificar a nossa doutrina, os nossos trabalhos, a nossa evolução cultural em relação à espiritualidade de antes, durante e após Kardec. Fizemos isso? Acreditamos que sim. Tivemos grandes momentos antes, sem tomarmos às vezes conhecimento do fato,
loucos fatos, tivemos a vinda de Kardec como o nosso codificador, sabemos que aquele momento, aquele hoje, foi muito difícil, quer dizer, eu estou colocando como ontem, passar muito difícil e, em determinado momento, nós passamos a ser mais reconhecidos. Isso agora tem uma Dia Internacional de Mulheres. Ainda não temos o Dia Internacional Allan Kardec, mas já temos vários dias de espiritismo marcados. Nas leis, não, no nosso coração principalmente. Quem de nós é capaz hoje de abdicar, de nós que trabalhamos, de nós que frequentamos uma casa espírita, esquecer do dia? O dia de início do trabalho, do lançamento do primeiro livro de Allan Kardec, e toda aquela sucessão. Confesso a vocês que eu esqueço com frequência. Levem em conta os meus 25 anos várias vezes de vida, por isso, tá? Não me sucede disso. Mas nós continuamos, tá? Então continuamos nessa marcha dentro da doutrina espírita. Tivemos muitas dificuldades, tivemos espetáculos maravilhosos, tá? Tivemos espetáculos também bastante tristes, bastante dantescos, dentro do espiritismo, até os dias de hoje, até o agora. E com certeza teremos muitos até o amanhã. Se nós pensarmos que nós somos ainda muito crianças, muito jovens, espíritas, morando e vivendo num mundo maravilhoso de expiações e provas, em que tem acontecido, principalmente agora, nesse período, nesse último final dos tempos mais modernos, digamos assim. Vamos ficar também de final do tempo. Então nós vamos fechar todos esses finais. Então, nós tivemos algumas coisas assim muito grandiosas. Grandiosas é uma outra palavra-chave. E grandiosa pode ser por um grande momento de alegria ou um grande momento de tristeza. Não é? A língua portuguesa tem muito disso, tem muito gostosa por isso. O horrível pode ser aquela coisa que aconteceu naquele círculo lá em Niterói, ou agora aqui no sul do Brasil, como pode ser um momento também que muitos usavam um pouco de desuso, como um momento de grandes festas, de grandes eventos, pode ser usado mesmo. Então, nós tivemos que esse jogo de palavras não é por acaso, é de uma língua que é difícil, mas que realmente ela nos diz aquilo que nós precisamos falar, escrever ou ouvir. Esquecemos de falar de um detalhe importante, que naquela fase inicial logo após aquele espetáculo lá em Londres, não foi em Londres que houve aquela queima, aquele Barcelona. Não foi na Europa, foi na Europa. Dali em diante começaram a surgir os grandes vultos da humanidade, as grandes mulheres. Começaram a surgir como se de repente nós abríssemos um dicionário e começássemos a tirar grandes nomes e grandes vultos. Mas a história sempre teve grandes vultos na humanidade. Não é isso? Nós já estávamos lá no nosso ginásio antigo e já ouvíamos falar de grandes vultos da humanidade. Mas o nome que eu havia esquecido, que tem uma importância fundamental para nós. Vamos lembrar esse nome para a gente agora, para a nossa casa. Uma mulher fantástica,
esquecer esse nome. Nós espíritas, nós cristãos de um modo geral, podemos esquecer esse nome, Maria de Nazaré, a mãezinha de Jesus, e com grande reconhecimento, bem posteriores ao nascimento dele, né? Quanta coisa se fala até hoje sobre Maria de Nazaré. Coisas boas e coisas duvidosas, altamente duvidosas. Tá? Tivemos outras mulheres dentro da doutrina. Joana d'Arc é uma grande dentro da história e dentro da doutrina. Tá? Nós já falamos. Detalhe, essas mulheres que nós vivemos dia a dia, que estão dentro das áreas de saúde, das áreas de ensino, em toda a sua evolução, e principalmente aquela que nós falamos, que está dentro do nosso lar, tá? Ou dentro do nosso coração. Porque muitas vezes ela está dentro do nosso lar, mas, por motivos básicos, nós somos humanos ainda, meninos, crianças, jovens crianças espíritas, mas nós temos os nossos filhos também altamente qualificados dentro do nosso lar, juntinho da gente. Eu, por exemplo, antes de falar um pouquinho para mim, há poucos dias completava 48 anos de casamento. Quer dizer, 48 mais um de namoro, noivado, de paqueração, 49 anos junto com uma mulher maravilhosa. Temos certeza que nossos carros serão todas as mulheres, sem contar nas que já viajaram para outras esferas, que já viajaram para o mundo espiritual. Tá? Voltemos a falar do homem genericamente falando. Né? As classificações em que nós falávamos no tempo, voltando sempre ao outro. Será que foi sempre assim? Nós poderíamos pegar, por exemplo, os homens e não classificá-los como homens de ontem, homens genericamente falando, homens de hoje, homens de manhã, dentro daquele processo de evolução física, mental, espiritual. Será que nós poderíamos classificá-los dessa mesma forma? O homem de ontem, você fez aquela palestra maravilhosa aí. O que você falaria assim rapidamente sobre o homem de ontem? Quem seriam os homens de ontem? Bem, biologicamente falando, a gente tem uma situação bem peculiar que diferencia o homem neandertal, logo depois do Homem, e por fim viria a raça branca. Então, morfologicamente falando, esses novos homens daquela época, do passado, se assemelham fisicamente a nós, porque houve um avanço da compreensão física desses homens, perderam os quilos, perderam as feições mais culturais, mais grotescas, e desenvolveram uma elegância no porte e nas feições. Muito bom, muito bom, muito bom. Esse seria exatamente o homem de ontem, o homem biologicamente falando, tá? Nós classificaríamos assim. E o homem de hoje, como é que nós classificaríamos? Como é que você vê os homens de hoje, inclusive colocando um pouco muito dentro das doutrinas? Ele é esse mesmo homem que saiu daquele primitivismo todo, daqueles sentimentos meramente inteligentes ou não? Você já me disse sobre isso. Hoje nós temos um homem que sabe usar melhor, mas assim bem melhor. E a gente vê o homem de hoje aproveitando melhor também
Deus nos deu. Então, diante desses talentos que Deus nos deu, hoje nós temos, na medida do possível, um progresso, né, que vem criando cada vez mais melhorias para a humanidade, graças a esse bom uso dos talentos que Deus carinhosamente deu para cada um de nós. Então, o homem de hoje favorece o melhor homem de amanhã. Muito, muito. Chegou numa palavra-chave. Nós esperávamos exatamente isso. Essas palavras-chave que vão se encaixando, que nós vamos ver que em todos os aspectos, elas sempre vão se encaixar e formar um único ponto. Bom, nós vimos o de ontem e o de hoje. Quer dizer, e o homem de amanhã? O que é que nós esperamos deles? O que é que nós temos assim em mente? O que é que nós, dentro da nossa doutrina e de outras doutrinas cristãs, o que é que nós esperamos para o homem de amanhã? Será que ele volta a ser o homem primitivo, que só tinha instintos? Será que ele vai ser o homem inteligente, que vai usar a sua inteligência só num sentido? Ou será um conjunto de estruturas? Como é que você vê isso? Por favor, me ajuda. É interessante, né? Como é que podemos prever o futuro? Nós não podemos prever o futuro, mas podemos projetar alguma coisa com o que já temos. Se o homem aproveitar o que ele já tem de conhecimento, de informações, principalmente os cristãos de uma forma geral, e os espíritas especialmente, com a quantidade, a verdadeira avalanche de informações que nos chega do plano espiritual, e se não houvesse nem isso tudo, pelo menos se desse maior atenção, maior estudo, maior reflexão no Evangelho segundo o Espiritismo, e o esforço incessante de conseguir praticar o que ali está, em breve, o mundo de regeneração se instalaria na Terra. Mas ainda temos que lutar com as nossas inferioridades, ainda estamos com bastantes discrepâncias, em nível de evolução, em nível de moralidade neste planeta, causando uma certa inquietação. Mas temos que ser otimistas, Não devemos perder a fé, a esperança e de que novos líderes podem estar surgindo, dando mais um avanço. Não temos mais conosco fisicamente um Chico Xavier, mas com certeza não estamos e não estaremos desamparados. Novos missionários hão de chegar para ajudar, para impulsionar, para principalmente ser o exemplo para a humanidade de uma nova mentalidade, um novo posicionamento diante da vida. Olha, essa juba ela faz parte normalmente de um tipo de trabalho que nós desenvolvemos. Não é isso? É muito melhor que cada um se sinta à vontade para isso, que comente, que sabe, some alguma coisa a mais daquilo que nós sabemos, que conhecemos ou que deixamos de conhecer. Claro que a gente não vai fazer isso sempre. Há certos assuntos que realmente nós nem podemos fazer esse tipo de trabalho. Ele é uma continuidade. Aliás, isso é também uma continuidade, porque nós chegamos sempre à conclusão, sempre em que o nosso conjunto formado pelo ontem, pelo hoje e pelo amanhã se interdependem. Concorda? Sempre se interdependem. Existe uma grande força de coesão que os une e que nos trazem um resultado.
Então, nós chegamos à conclusão que o homem de ontem evoluiu até o homem de hoje. E que de o homem de hoje nós temos a certeza, porque nós cremos nos desígnios superiores, que vai chegar ao homem de amanhã. Agora, nós temos muito que trabalhar sobre isso. Trabalhar as casas, para trabalhar nos nossos setores profissionais, isso, trabalhar em vários setores. Mas com essa certeza, é uma equação, tá? É uma equação lógica que nós temos em mão. E se nós fôssemos caminhar em outro sentido, procurando nas ciências, procurando em todos os aspectos, nós chegaríamos a essa conclusão. Ontem, hoje e o amanhã se completam, sempre se completam de maneira, às vezes, harmônica, nem sempre pacífica, porque até nós mesmos, hoje, o que é ser pacífico para nós hoje? Vamos fazer o seguinte, vamos tentar nos imaginar, sem o conhecimento da doutrina espírita. Não é isso? Conversávamos há pouco, não foi? Conversávamos há pouco sobre isso. Basta que nós conheçamos um pouquinho da doutrina. Disseram até que no dia que o homem lesse uma página desse livro maravilhoso, ele não poderia mais cometer determinados erros. É verdade. É verdade. Porque os ensinamentos morais do Cristo estão todos aqui, todos contidos. E será que o Cristo, como é que ele agia? Ele agia diretamente sobre todos os tipos de homem. Aquele homem primitivo, vamos parar um pouquinho agora nessas estações. O homem primitivo, ele recebia a mesma mensagem que nós recebemos hoje e da mesma forma? Vocês que não. Peraí, velho. Ele recebia a mesma mensagem. Ele não tinha condição de entender. Oi? Ele não tinha condição de entender para entender. Perfeito. Tudo é uma questão de preparo, de entendimento. Como é que eu vou trabalhar numa indústria se eu não entendo nada das artes industriais? Ou eu vou trabalhar em medicina se eu não sou médico? Ou eu vou ser professor se eu não sei transmitir? Se eu não tenho capacidade de transmitir? Não posso. Nós não tínhamos. Oi? Nós não tínhamos. Então vocês vejam que nós, através desse ponto, hoje e do amanhã, nós vamos nos entrelaçando dentro das doutrinas, dentro de uma conversa informal, em tudo. E confesso a vocês que eu achei que seria extremamente complicado falar do ontem, do hoje e do amanhã. Mas olha, eu garanto que se nós temos aí mais 1 hora, umas 2 horas, nós continuaríamos, cada um de nós teria condição de falar muita coisa sobre o ontem, o hoje e o amanhã. Fala alto. Tio, foi lá fora. Olha aí, gente, ó, quem não conhece, tá? Bom, mas nós continuamos, tá? Existiram alguns fatores muito importantes mesmo, na história de cada uma dessas classes de homens que nós conversamos. Tanto faz sobre o aspecto biológico, quanto o aspecto social, quanto o aspecto moral, em suma, todos os aspectos compõem o homem em si. Por exemplo, se nós falássemos do homem primitivo, ele começou sozinho, praticamente sozinho. Ele vivia
de uma maneira bastante aproximada dos animais racionais. Ele procurava o que comer, um local para descansar. Começou. Sem esquecer a história inicial. Tem toda uma envolvência que o nosso colega desenvolveu também, que está em todos os nossos livros aí, que falam da atualidade, da transição planetária. Isso aí não seria mais uma hora, seria um dia, 2 dias ou 3 dias. Nós estamos falando do homem em si. Do homem em si. Aquele homem que andava sem aquela elegância toda de poder ter uma ferramenta de mãos para trabalhar, para viver, aquele homem que vivia exclusivamente da natureza. Ele sentiu naquele momento que ele precisava de mais alguma coisa da vida. Ele precisava comer melhor, logicamente, quando ele descobriu que ele poderia plantar, que ele poderia colher a árvore da fruteira, em suma, que ele poderia se alimentar melhor. Mas, sobretudo, que ele precisava de alguma coisa mais importante para nós, que é a sociedade. O homem procurou a sociedade, não é? Nós não estaríamos aqui sozinhos, nós temos que fazer um trabalho, por mais simples que seja ele, sozinhos aqui. Sabemos que há toda uma sociedade trabalhando, não só visível como invisível trabalhando. Mas ele não poderia fazer aquilo. Então o homem teve a brilhante ideia de se agrupar em sociedade. Já melhorou extremamente a vida dele. Ele passou a dividir as suas tarefas, passou a conduzir melhor a sua vida e, acima de tudo, passou a procriar de maneira mais lógica. Então, essa sociedade foi se abrindo. E daí, através do livre-arbítrio, que ele já continha, desde que ele foi feito simples e ignorante, né? Nós sabemos disso. Então, o Espírito lá atrás, nós temos que remontar atrás. E o Espírito simples e ignorante, todos iguaizinhos, para uma grande missão. Nós nem sequer sabemos em que ponto nós estamos situados nessa missão. Mas nós continuamos caminhando. E o homem começa a se agrupar, começa a trabalhar em tudo, começa a crescer, começa a evoluir e, consequentemente, quando a gente procura o trabalho, o que acontece com a nossa mente e vice-versa? Começa a se desenvolver. Aí entra aquela classificação do homem inteligente. Ele deixou de trabalhar só com as mãos para trabalhar com a ferramenta. Trabalhar com a ferramenta em grupo em vez de trabalhar só. Então começou aí uma grande engrenagem que nos trouxe até os dias de hoje e que atravessou todos os tempos e que atravessou todos os aspectos sociais que nos foram mostrados, os aspectos financeiros. Hoje nós temos uma sociedade fantástica, crescendo assustadoramente, cada dia. Agora, e a parte moral? Que ele também evoluiu muito. Ele deixou de ser um animal irracional para ser um animal racional. Uma das características do homem moral. Não é isso? Não é isso? O homem irracional, ele agia por impulso, instinto. Nós não. Nós agimos por inteligência. Nós somos inteligência porque nós temos uma composição em que ela traz exatamente esse aspecto físico, inteligente e sem espírito. Não é isso? Então, nós tínhamos que ser melhor aproveitados e fomos e conseguimos desenvolver. Bom, aí veio a palavra-chave. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio lembra o que é a gente? O que lembra o livre-arbítrio?
eu tenho autorização do chefe superior. Não é dizer, eu tenho autorização, quando eu nasci, disse, você vai ter obrigações e deveres, mas acima de tudo, você tem um livre-arbítrio, não é assim. Você tem um livre-arbítrio, eu posso realmente fazer o que eu quiser. Eu posso chegar e agredir meu irmão. Eu posso agredir. Tá? Tantos têm agredido. É assim. Aí tem uma parte importantíssima também. Junto a isso tudo, nós temos a lei de natureza ou lei divina, que norteia tudo isso, desde lá de trás. Desde lá do início com o princípio, já vem incutida a lei de Deus ou da natureza, uma lei que ninguém pode sequer ignorar. As leis humanas que vieram complementar, importantíssimas também, algumas, nem todas, mas a lei divina é irrevogável. É uma lei que nós temos e que nós já trazemos dentro de nós, no nosso ser, na nossa mentalidade, na nossa inteligência, nós trazemos todo um conjunto de leis maravilhosas que nos garante a vida, nos garante a liberdade, o direito de ir e vir e também as obrigações de fazer tudo o que nós temos que fazer e que muitas das vezes nós deixamos de fazer. Muitas das vezes nós deixamos de fazer. Então nós vivemos sempre naquela luta, sempre naquele desejo de melhoria, e muitas das vezes nessa fase que nós estamos querendo melhorar, acontece um pequeno problema que vai curar o raio. Aí nós dizemos assim, eu estou perdido, não adianta mais nada. Não, pelo contrário, muitas das vezes é na hora da queda das leis morais que o homem consegue se erguer, porque ele tem também a capacidade de ter contato direto com o nosso Criador. Todos os homens têm a capacidade de ter ajuda, tanto física quanto moral, intelectual, tem essa condição, que não é qualquer animal que tem, mas convenhamos, né? Um animalzinho, o nosso cãozinho, não tem essa capacidade tão definida. Hoje já existe aí aquela grande máxima do Espiritismo. O Espiritismo que depende, né? É uma palavra muito bem colocada para nós. Muitas vezes dá uma boa resposta sem agredir e explicando. Depende, né? Como depende, né? Como depende? Não, gente, nós chegamos a esse ponto. Nós chegamos ao ponto de hoje, temos uma sociedade vastíssima, uma sociedade altamente heterogênea, com divisão de todos os aspectos, de todos os modos, divisão geográfica, divisão política, temos tudo isso. E nós temos que realmente obedecer algumas coisas, porque elas são ácidas e devem permanecer entre nós, porque nós também somos propagadores dessas leis, desses aspectos. Nós fizemos aqui um trabalhinho, tá? É tipo uma sinopse, tá? Gilberto, tem uma lei divina, lei natural, e a grande maioria dos cristãos não aceita porque não são espíritas, e funde, resume tudo esse conceito que o senhor falou, passado, presente e futuro. Qual lei seria essa? Importantíssima. É aquela grande lei, é aquela lei maravilhosa que diz que nós somos seres imorredores, que nós somos seres que temos uma vida contínua.
e que nós, pura e simplesmente, nós não morremos. Tá bom? Não adianta a gente querer fugir, você entendeu muito bem? Tá bem. Não adianta nós fugirmos. Olha, se eu faço, eu tenho condição de agredir, mas eu tenho obrigação de reparar. Bastava essa lei para nos levar a termos uma vida muito mais equilibrada. Não é só porque nós somos espíritos, ou espíritas, espíritos e espíritas. Não. Se essa lei fosse cumprida, porque é uma lei de Deus, basta que o ser creia que existe um grande Criador para essa grande obra chamada vida, para ele entender. Agora, entende? A maior parte entende, mas não cumpre porque não tem princípios ainda, porque ainda não se decidiu a alijar todas aquelas coisas que magoam, machucam, maltratam a gente como homens, como espíritas, como seres inteligentes. Egoísmo, vaidade, uma série de outras mais que estão presentes em nossa vida. Eu não sou capaz ainda de olhar os nossos irmãos todos como eu estou olhando aqui agora. Eu sempre vou ter uma crítica. Se trabalha comigo, eu tenho uma colocação diferente. Se tem uma cor diferente, eu tenho uma colocação diferente. Se tem uma intelectualidade maior ou menor, eu tenho uma crítica, ou eu tenho um tratamento diferenciado. Então, eu não vou me ler essa coisa, tá? Eu vou encerrar aqui, lembrando que vocês lembraram. Lembremos muito da lei de Deus. Elas estão em nós. Estão em nós. Todos somos capazes de usá-las. Todos. Por menos intelectuais que sejamos, nós trazemos, não precisamos nem buscar os nossos livros espíritas, elas fazem parte do nosso eu, esse conjunto maravilhoso, tá? Esse conjunto maravilhoso, e se nós pararmos um pouquinho, nós vamos dizer assim, vai levar muito tempo ainda para que as máquinas sejam tão capazes quanto eu sou. Nós, quando mexemos em nosso computador e temos uma grande dificuldade, porque o computador para nós é novíssimo, apesar do tempo, terrível. Nós vamos olhar muito para o nosso computador, nós vamos procurar lá no Google, vamos encontrar dezenas e milhares de informações sobre esse tipo de palestra ou qualquer uma outra, mas com certeza, na hora em que nós pegarmos e sentirmos a nossa capacidade pensante, a nossa capacidade criativa e, sobretudo, a nossa capacidade de amar ao próximo como a nós mesmos, aí nós dizemos, realmente, este cientista é fantástico. O grande Criador de tudo é fantástico. Eu não compreendo nada dele ainda. Eu sou muito pequenininho para dizer, eu conheço a Deus. Não conheço, sou muito pequenininho ainda. Agora, eu não conheço Deus, mas sou capaz de, num momento qualquer de minha vida, clamar por Ele e com certeza Ele vai me atender. Por isso é que nós temos que nos unir cada vez mais. Nós estamos numa casa doutrinária, nós estamos numa sociedade maravilhosa, que tem muita coisa para ser aproveitada, e nós temos que dar as mãos, nós temos que nos ajudar, nós temos que trabalhar em conjunto, atender os nossos chamados, por menor que eles nos pareçam. Às vezes a gente ouve aquela coisa assim, deixa lá, esquece. Nós temos que fazer isso. Nós não podemos esquecer nunca que nós fomos criados com uma condição de crescimento moral muito grande, com uma condição de nós sermos espíritos puros, espíritos de amor, espíritos de graça e espíritos de muita projeção também junto
a esses irmãos queridos, que muitos já estão juntinhos da gente e sequer nós percebemos, porque nós somos ainda orgulhosos, vaidosos e uma série de outros quesitos que nós já deveríamos ter expurgado. Então é o que nós conclamamos nesse momento. Vamos dar cada vez mais as mãos. Nós estamos aqui, esse grupo, olha, está escrevendo bastante, mas tem um grupo fantástico, coisa importante é termos vocês junto a nós, e nós estamos vindo de Jacarepaguá, eu, a minha esposa, estamos junto de vocês, frequentamos essa casa, infelizmente ainda pouco, porque a distância versus a nossa idade e as coisinhas que pesam, mas não tem importância, porque no fundo nós sabemos também que nós temos dentro de nós um computador fantástico, que através do pensamento nós vamos a qualquer local, recebemos e doamos tudo que nós precisamos doar, principalmente aquela hora em que nós colocamos o nosso pensamento focado no nosso irmão querido que está precisando da gente, muito distante, seja ele um trabalhador mais humilde ou a nossa presidenta da República, seja qualquer um deles, que nós troquemos uma mensagem de amor. Claro que nós não vamos precisar clicar tecla nenhuma, mas o resultado do nosso Facebook vem de imediato. Nós às vezes vemos, amanhã é dia de nós estarmos reunidos aqui, amanhã é dia, e nós vemos pessoas numa situação assim de pesar, mas nós não temos que pesar, porque nós sabemos que aquele momento é fugaz, é um momento vai passar daqui a pouquinho, e nós estaremos juntinhos. É por isso que nós dizemos muito a eles, muito chega e vem diretamente a nós, para conversar, dizendo, você já está bem, você já está tomando o remédio, você já está recebendo aquilo que você precisava receber, que era o tratamento médico espiritual. Porque esse remédio não tem efeitos colaterais. E o maior remédio de todos, aquele que mais faz falta ao ser humano, chama-se, eu gosto muito dessa palavra, alguns sabem que eu uso com muita frequência. Qual é essa palavra que eu uso com muita frequência? Amor. Vai? Amor terapia, por favor, vamos usar mais. Barato. Não é barato, amor? Não é barato. A gente não precisa ir na farmácia comprar. A gente não precisa ir na casa de ervas comprar. A gente basta tirar um pouquinho de dentro das nossas vibrações, um pouquinho de nosso pensamento e aplicar nos nossos companheiros. Tá? Uma palavra de fé, uma palavra de carinho e de muito amor na hora devida faz um efeito fantástico. Que a paz de Deus esteja conosco. Quando o Senhor falou, nós não conhecemos Deus. Nós não podemos conhecer, nós não conhecemos Deus. Mas me veio na cabeça assim, não conhecemos Deus, mas nós podemos sentir Deus. Com certeza disso. Nós podemos afirmar isso. Não conhecemos. Podemos e devemos. Podemos e devemos. Mas mesmo, a gente fala conhecer Deus, que a gente ainda tem aquela coisa de achar que vê o Deus, aquele velhinho bom, barbudo, em cima das nuvens, mas Deus está dentro de nós, está assim. Não falamos do nosso organismo, essa máquina fantástica. Se a gente chegar numa noite estrelada, e olharmos aquele conjunto de equilíbrio fantástico ali, aquela coisa que sabemos que os astros estão todos nas suas órbitas, há séculos, milhares e milhares de anos. Olhamos uma árvore que nós plantamos muitas vezes, que Deus colocou a semente da vida na nossa mão. Gente, plantar uma árvore é um negócio fantástico. Deus coloca na nossa mão uma sementinha desse tamanho. Eu vou colocar essa árvore. Já fiz várias vezes isso. E daqui a 1, 2 anos, tem uma fruta vindo na nossa mão que vai levar aquele efeito multiplicativo. Então nós conhecemos Deus. Tá? Muito obrigado. Uma noite de paz para todos nós.